Você já teve a sensação de que quanto mais lembramos e exaltamos os acontecimentos ruins, parece que eles acontecem cada vez mais? Enxurradas de notícias ruins a todo momento e que parecem estranhamente se repetir. São sempre as mesmas notícias, mas em locais e momentos diferentes. Ligar a TV logo pela manhã pode se tornar uma verdadeira sessão de tortura. E muitos psicológicos não têm suportado tantas tragédias e misérias espalhadas e noticiadas ao redor do mundo. E parece que os noticiários fazem questão de enfatizar tudo que de pior vem acontecendo no mundo. Já reparou? É claro que precisamos estar conectados e informados sobre os acontecimentos relevantes. Mas para que, por exemplo, noticiar aqui no Brasil um acidente de ônibus com vítimas fatais que ocorreu, por exemplo, lá na Indonésia? Tem lógica isso? Nos acrescenta em que uma informação dessa? Diminui o índice de acidentes no Brasil? Tinha algum brasileiro envolvido? Esse acidente afeta a nossa economia, a sociedade ou política do país? E as respostas para todas essas perguntas é um sonoro não. Então, por que essa enfatização de notícias ruins a todo momento? Por que não trazer à luz do grande público os milhares de acontecimentos maravilhosos que acontecem também ao redor do mundo todo, a todo momento? Um bombeiro que salvou a vida de uma criança no prédio em chamas, por exemplo, ao invés de noticiar com ênfase o prédio em chamas. O apóstolo Paulo fala em sua epístola aos Romanos, capítulo 7, versículos do 2 ao 17, que a própria lei é um chamariz para que se cometa pecados. Ou seja, a proibição aguça o desejo carnal e induz muitos a cair no popular, o proibido é mais gostoso. Deixando claro que o problema não é a lei, não são os mandamentos. Eles existem para ensinar o que é certo e como devemos viver. Porém, o pecado que habita na carne leva muitos a despertarem a curiosidade de fazer justamente o que a lei diz que não deves fazer. Porque se não houvesse a proibição escrita, muitos não conheceriam e automaticamente não faria. Partindo dessa mesma lógica de Paulo, quanto mais notícias de homicídios, cada vez mais homicídios ocorrem. Quanto mais notícias de roubos, mais roubos acontecem, porque as pessoas aprendem pelos exemplos a que são expostos. Isso é fato. Não é questão de esconder o que de fato vem acontecendo e nem uma censura ou crítica vazia à imprensa, mas é sim um sistema projetado para trazer sempre a sensação de pânico, a sensação de falta de esperança e incredulidade no bem aos corações das pessoas. Acontece que quanto mais fala-se, enaltece o mal, mais ele se apresenta e ganha espaço. Quanto mais falarmos do bem, do amor de Cristo, mais ele fará parte de nossas vidas. A vida está difícil, sim, sempre foi. Desde o fruto proibido, Eva e Adão condenou toda a humanidade a sofrer. Mas há um fato que pode exemplificar o quão real é a lógica desse pensamento. Notícias de suicídio são proibidas de passar em jornais, você sabia? Pois é. Os psicólogos alertam que tais notícias poderiam incentivar outras pessoas com problemas psicológicos a tomar coragem, digamos assim, e cometer tal atrocidade contra a própria vida. Entendem a linha de pensamento? Precisamos de notícias, sim, que sejam relevantes ao nosso cotidiano. Questões climáticas, questões políticas, alguns acidentes pontuais ou casos de criminalidade também pontuais, mas não exclusivamente isso. Vamos falar dos bons acontecimentos, enaltecer o lado bom das pessoas e assim incentivar os demais a querer fazer igual. Para quando os que estiverem no erro verem os gestos de generosidade e bondade espalhados pelo mundo e eles possam, quem sabe, sentir dos seus atos errados e sentir o constrangimento que o pecado traz. Como Adão e Eva, que ao perceber que estavam pelados se envergonharam. E é o Espírito Santo quem nos traz essa vergonha diante do espelho. Quem sabe, por meio dessas notícias, pessoas que nunca ouviram falar em Cristo conheçam a sua verdade e o seu grande sacrifício de amor. Vamos valorizar os gestos de bondade, de amor ao próximo, que parecem raros porque não recebem o mesmo espaço nas mídias quanto as mazelas. Mas sim, certamente são milhares de atos cheios de amor e da imagem que nos assemelha a Cristo espalhados por aí.
E são esses os exemplos que precisamos evidenciar. Não temos o poder de salvar o mundo, mas estamos aqui ainda para tornarmos a vida uns dos outros o máximo que pudermos menos dolorosa, com palavras e ações. Como diz o apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 13 ao 26. Pois a fé sem ações está morta. Então vamos evidenciar o bem. Vamos dar bons exemplos. Vamos trazer à tona as coisas boas que existem sim nesse mundo, porque o mundo pode ser mau e cruel, mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, e alguns de nós estão precisando ser lembrados disso.